eu aqui vim dar dicas para um bom passeio, para um bom planejamento de uma viagem para Paris. Tô aproveitando que as minhas férias mais recentes ainda estão frescas na minha cabeça. Os vídeos da viagem tá aqui em cima nos cards, né? E aí, como tá fresco, eu consigo compartilhar dicas que podem ser úteis para sua próxima viagem ou quando você for planejar a sua viagem para Paris. Mas antes de começar com as dicas, já deixa o joinha, garanta a sua inscrição. São 2 cliques aqui embaixo, super rápido, não custa nada, é gratuito, não tem limite de cliques por dia e ajuda muito quem tá aqui do outro lado. Então, já deixa aqui os cliques rapidinho e agora vamos começar falando de Paris, mais conhecida como a Cidade Luz. Paris tem muita coisa pra fazer. Eu fiquei 6 dias com a minha mãe e assim, a gente não parou um dia sequer. E se a gente ficasse mais dias, tinham mais coisas pra serem feitas. Então é um passeio que eu super recomendo. A primeira dica de todas é que toda vez que eu falava que eu ia pra Paris, as pessoas que já tinham ido recomendavam o passe da cidade. O que é esse passe da cidade? Muitas cidades têm um kit que você compra, como se fosse o ticket da cidade, e ele dá alguns benefícios dentro dessa cidade turística. E Paris tem vários passes e é muito famosa por isso, porque tem muito museu, então eles fazem esse passe. O que eu comprei chama LibPass, Paris LibPass, eu vou botar as imagens aqui. Tem tudo explicando no site, eu recomendo ler muito e entender todos os outros passes que também vendem, mas no geral como que eles são? Eles dão transporte gratuito, não gratuito, né? Tá incluso no que você pagou o transporte com todos os meios de transporte da cidade, seja ônibus, metrô, bonde, sei lá, o que tiver mais de meio de transporte você pode usar durante o que você tiver no passe. Esse que eu comprei, ele dava um passeio de barco por 1 hora no Rio Sena e um dia de passeio de hop-on-hop-off, que é aqueles ônibus que você conhece a cidade, por toda a cidade de Paris. E aí, a terceira parte do ticket, né, são os museus. Então ele dá livre acesso a vários museus da cidade. E aí entra que você tem que parar e ler muito, porque nem todo museu tá incluso nesse negócio. E a dica que eu dou, porque eu sofri com isso, não que eu sofri, mas eu comprei o passe de 5 dias. E eu achei que foi muito caro para os museus que ele deu entrada. Eu comecei a fazer a conta dos museus, sabe? Pra mim eu achei que não valeu a pena. Então o que eu recomendo é um passe, sei lá, de 2 dias. 2 dias de museu e um dia de hop-on hop-off. E aí eu acho que é garantido, porque tem que fazer as contas, tem que ver se realmente museu é o que você mais quer ir, porque tem outros passeios que não necessariamente seja museu, né? Então tem que analisar bem. Eu achei que 5 dias foi demais, o preço não compensou. Tem que analisar. O fato do transporte ser tá incluso ajudou, mas se eu tivesse planejado um pouquinho melhor, se eu tivesse recebido essas dicas, quem sabe, eu não teria comprado o passe de 5 dias. Uma coisa que eu também não gostei, mas na verdade eu detestei, foi o passeio de barco no Rio Sena. Se você quer ir muito, vai, porque é gratuito, tá incluso, mas não achei nada demais. Ele sobe e desce o Sena, dura 1 hora. Você vê algumas atrações do Rio Sena, tipo a Catedral de Notre Dame, uma parte do Louvre. Ele vai contando uma história, sei lá, dos parques, das praças que estão ali perto do Rio Sena. Mas eu passaria muito bem sem, então assim, não achei bacana. E o hop-on hop-off, eu acho super legal esse tipo de passeio, mas se você tiver poucos dias, não acho ele fundamental. Então, são coisas que estão incluídas no passe LibPass, sei lá o nome direito, mas que você pode, sei lá, rever os conceitos. Não dá pra tirar eles do pacote. Mas já que comprou o pacote, eu usei e tô aqui dando as dicas, né? Acho bacana acrescentar aqui nessa primeira dica ainda, porque o que acontece? Nem tudo que você tem pra fazer em Paris é museu, ou seja, nem tudo tá dentro desse LibPass. Então dá muito bem para planejar dias que não envolvam museu. Então você comprando o passe de 2 dias, os outros dias você faz outras coisas também bem típicas da cidade que não precisa desse ticket. Por exemplo, o Palácio de Versalhes. Eu acho que eu fiz um vídeo só do Palácio de Versalhes, porque ele é maravilhoso. E aí para chegar até o Palácio de Versalhes, como ele não tá dentro da grande cidade de Paris, você tem que pagar um ticket a mais de metrô, então não tá incluso no passe livre que você tem. E lá dentro você tem que pagar também. Então, ele não está incluso. Então, dá muito bem para planejar outros dias sem envolver o ticket e dá para fazer muita coisa. O que mais dá para fazer, por exemplo,
passear na Champs-Élysées, que é aquela rua mais famosa lá de Paris, que tem as lojas chiques. Tem muita coisa lá, interativa, é tipo a Quinta Avenida de Nova York. Então você entra nas lojas, eu e minha mãe a gente entrou na Renault, tem a história da Renault, a história do carro, é interativo e não paga nada, tá ali na Champs-Élysées. É um dia de passeio também que eu super recomendo e não depende desse passe, desse ticket da cidade. O que é muito importante deixar claro aqui é que este ticket, ele não fura fila. Eu achei que ele furava fila, mas não, ele só evita a fila de comprar o ticket. Então nesse ponto, até que é bom, você compra antes, você pega a fila de quem já tem o ticket e entra. Mas, de novo, vale a pena levantar o custo-benefício, porque pra mim não compensou 5 dias. E o fato dele não furar fila, fiquei um pouco chocada. Então eu já tô contando a verdade. Se você acha que ele fura fila, não fura fila. Ele evita a fila porque você já comprou antes. E por último, não menos importante, a Torre Eiffel não está incluso em nenhum ticket. Nem nesse que eu comprei, nem outros. Você tem que comprar um específico da Torre Eiffel. Então, para bem, planeja os seus dias que dá para fazer um bom passeio, conhecendo várias coisas da França, só com 2 dias esse passo da cidade e o resto do dia com outros passeios, outras atrações. A dica número 2 é como economizar, porque Paris é uma cidade muito cara. Um cafezinho, um croissant, comer lá é muito caro. Então, o passe da cidade, que foi a dica 1, é uma maneira de economizar se você planejar bem e se organizar. Então, eu recomendo, mas não do jeito que eu fiz. Fora esse ticket, que é uma economia, a outra forma de economia é planejar as refeições. Então, dependendo da sua hospedagem, se você tem um hotel, garanta que o hotel tenha café da manhã. E aí você faz um bom café da manhã e come lanchinhos ao longo do dia para economizar, porque refeição sai um pouco mais caro. No meu caso, eu fiquei de Airbnb, então a gente tomava café da manhã em casa e jantava em casa. E aí, alguns dias a gente almoçava na rua, mas também para economizar a gente levava lanche. Parece meio broxante, né, o fato de não comer na cidade que é famosa pela culinária. E que realmente é muito caro. Então, se você quiser economizar, as dicas que eu dou é essa. Você come uma refeição fora, seja o almoço ou seja janta, e economiza nas outras, porque no final das contas o euro tá caro, se Paris é uma cidade cara, a gente tem que economizar de algum jeito. Foi esse o jeito que eu escolhi para economizar. E para deixar você mais tranquilo, não sei, às vezes o fato de você ir no mercado e comprar queijo e vinho no mercado, você vai ter acesso a produtos de boa qualidade que saem mais barato. Então eu lembro que eu e minha mãe comemos queijos maravilhosos e um vinho maravilhoso, baratinho, porque a gente comprou no mercado. Então não significa que você não vai ter acesso às coisas boas, mas você vai dar uma reduzida, assim, né? Não vai gastar com muita coisa de comida. É a dica que eu dou. E a dica 3, na verdade, também não é dica, é mais um conforto, é a questão da língua. Porque antes de ir para Paris eu me preocupei muito com a língua, porque eu não falo francês. E eu sempre tive essa história, né? Sempre ouvi que o povo francês recusa a falar inglês. Então eu tinha medo de ficar perdida, de não conseguir dicas, de não conseguir orientação. E acabou que não tem nada disso. Todo mundo falou comigo tranquilamente. Eu lembro que eu aprendi a falar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, de nada em francês, né? E de resto tudo em inglês. E aí isso não atrapalhou, todo mundo me ajudou, com quem eu precisava falar, falava em inglês, foi tranquilíssimo. O francês, assim, é de uma finesse, é de uma classe. Uma coisa que marcou muito eu e minha mãe é a gentileza deles, assim. No metrô, se o metrô dava um pouco de uma... Se começava a encher muita gente no metrô, tinha uns bancos que eles são flexíveis, então eles ficavam de pé para não deixar quem chegou depois, que ficará de pé, para não ficar muito apertado. Então eles abriam mão do conforto de estar sentados para ficar de pé com todo mundo. E isso chocou muito eu e minha mãe, tipo, eles são muito gentis. Outra coisa também era nas fotos, assim, você queria tirar foto na cidade, eles não passavam, não atrapalhavam, eles faziam questão de não atrapalhar o passeio dos turistas. E assim, eles são muito gentis, isso marcou muito a gente, foi bem bacana. E já que a gente tá falando de gentileza, né, faz uma gentileza aí, deixa um comentário o que você achou dessas dicas, se você queria ouvir outras coisas, se eu te ajudei, no que eu te ajudei, porque os comentários ajudam bastante. E eu vou ficando por aqui.
A gente se vê num próximo vídeo com mais dicas de viagens. Até!